Olá, pessoal. Estamos aqui na TV Zumbi, junto com as alunas aqui da universidade. E a gente vai iniciar hoje um programa que a gente vai ter toda semana trazendo alunos da universidade para poder trocar um papo aqui na TV Zumbi. E hoje, especificamente, nós vamos falar, já que a gente está no mês de março, a gente vai falar sobre o Dia das Mulheres e também sobre o dia 21 de março, que é a luta contra a discriminação racial. A gente vai começar aqui com uma breve apresentação para vocês conhecerem as alunas da instituição e aí, a seguir, a gente começa o bate-papo. Para começar, o meu nome é Carol, eu sou coordenadora da Atlética e eu vou fazer a apresentação aqui das nossas amigas. Vamos começar com a... Boa noite, eu sou a Maiane, comecei na faculdade há uma semana, estamos aqui para esse bate-papo entre a gente. Certo, e qual que é o seu curso? Meu curso é Gestão de Segurança Privada. Certo, beleza. A amiga? Meu nome é Cristina, comecei também na semana passada na faculdade e Gestão de Segurança Privada também. Certo, primeiro semestre também, né? Primeiro semestre. Tá bom. Estamos lá para conseguir algo melhor. É isso aí. Meu nome é Elaine, também estou no curso de Gestão de Segurança Privada e comecei a semana passada também. Meu nome é Valéria, comecei a semana passada, meu curso é Gestão de Segurança Privada, estou aqui há uma semana na faculdade. Boa noite, meu nome é Maria, assim como as demais também iniciei a semana passada no mesmo curso, Gestão de Segurança Privada também. Certo, perfeito. E eu também, como aluna da instituição, não falhei o meu curso, eu faço administração e estou no terceiro semestre. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que seria interessante a gente falar sobre o Dia Internacional da Mulher, né? E aí eu abro a pergunta para vocês sobre o que vocês acham que essa data significa para vocês, qual a importância, qual é o posicionamento, o pensamento de vocês sobre essa data. Alguém quer começar falando? Bom, para mim, meu ponto de vista, mulher nada mais é do que um símbolo nacional. É um dia importante para mostrar para o mundo, para o Brasil, a importância que nós temos na sociedade como mulher, como mãe, como dona de casa, como aquela que sai para trabalhar lá fora. Somos aquelas que não nos amedrontamos de enfrentar novos desafios. Eu acho que é isso. Mulher é a conquista de tudo que ela quer. Entendeu? Perfeito. Eu acho que o dia em si, né, o Dia da Mulher, talvez pro esposo, o pai, né, daquela flor, que é o que não faz o ano inteiro, pelo menos aquela data, né, no trabalho tem aquele agrado, tem aquela brincadeira. Então, o dia em si é importante, né, porque você tá o ano inteiro lá, você se sente, nossa, parabéns, feliz Dia da Mulher, né, então às vezes você tá até triste, desanimado com a vida, e aí essa data é bom, é legal por isso, né. Acaba dando uma animada. Uma autoestima, né? Eu penso a gente que acaba recebendo uma valorização isso. a mais nesse dia, né? É único, tá? É perfeito, né? Aquele dia que você tá bem chateada, Sim. né? Então a data em si, eu acho que é isso, dá um up. Certo. E lembrando também, né, que além de ser muito importante essa data, mulher é todos os dias, né? Todos os dias é dia de mulher, porque você acordar cedo e trabalhar, né? Chegar em casa, cozinhar, né, cuidar da casa. Então é um dia muito especial, né, que a gente tem que comemorar todos os dias. E aos homens, né, que dê valor à mulher que tem em casa, né, porque não é fácil, né? Acordar cedo, dormir tarde, cuidar do filho, da casa, né? E estamos aqui, fazendo uma faculdade, graças a Deus, né? Tivemos essa oportunidade, o privilégio de estarmos aqui hoje, né? Então, mulher é tudo, né? Símbolo de luta, resistência, né? Sempre guerreira. Sempre guerreira. Que nem ela falou, a primeira a acordar, a última a dormir, né? A última a dormir. Porque só o fato de vocês estarem aqui, de nós estarmos aqui, já é um grande avanço, né? Porque no decorrer do dia a gente precisou trabalhar, acredito que a Sim. maioria aqui tenha filho,
tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa e ainda estudar, que é algo importante para o nosso futuro, né? Então você foi muito Exatamente. assertiva nas suas palavras. Obrigada. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Dia da Mulher, para mim, é uma coisa muito importante. Um dia muito importante, porque a mulher é guerreira. As mulheres de hoje, elas são independentes. Tem mulher que não depende do marido, ela ajuda o marido. Os dois vão junto pelo mesmo caminho, crescem junto. O esposo ajuda a esposa na casa. Isso é muito legal, igualdade. Eu tenho um filho pequeno, inclusive hoje ele não estava legal, meu esposo me ligou que ia levar ele no médico. Falei, maravilha. É isso que a mulher precisa de um ajudador. A mulher precisa ajudar o esposo ajudar, assim você vai longe. Para não sobrecarregar um ao outro, né? Entender que a função não isso é ajuda só da muito, mulher, né? isso. A gente se sente muito valorizada quando a pessoa valoriza quem está do seu lado. Então, vale a pena um homem ajudar a mulher ajudar o homem. Os dois juntos, chega longe. Tem um companheirismo, né? Isso, Perfeito. isso. Isso é muito belo também, até porque essa semana eu ouvi no noticiário que estão querendo até igualar, né, os salários entre mulheres e homens. É algo maravilhoso se isso acontecer, né? Porque a gente vê hoje em dia as mulheres cuidando de seus filhos e muitas vezes os filhos não têm ali o pai presente, eles estão ausentes. E então a mulher, ela se torna a dona de casa, né? O pai e a mãe. E muito batalhadora, né? Provedora da família, né? Exatamente, a protetora da família. Isso é algo, assim, muito grandioso para uma mulher. Sim. Você chegar lá no final e falar assim, eu consegui, eu lutei, eu criei meus filhos e eu cheguei lá. É uma vitória. É orgulho para os nossos filhos também. E muito orgulho. Exatamente. A mãe, ela teve os filhos, foi para a faculdade, trabalha. Os filhos vão ficar orgulhosos Exatamente. de ter uma mãe assim. Fica, mãe. O meu filho fica assim, nossa, mãe, você vai. Porque eu chego 5 horas. Mãe, você chegou e você já vai, né? Então, um beijo. Eu te amo. É muito gostoso, né? Aí ele pega e fala assim, até mais tarde, já pra faculdade eu vou. Aí fala pra namorada, a minha mãe vai pra faculdade. Ele enche a boca pra falar. Isso é muito gostoso. É muito gratificante. Muito né? gratificante. E o filho fica orgulhoso da mãe. Minha mãe está fazendo faculdade, o meu filho tem 8 anos, é um bebezinho. Ele chegou na escola, falou, minha mãe está estudando, falou com a mulher que cuida dele, minha mãe está estudando. Ele ficou muito feliz. E a gente Muito fica legal. feliz por eles e pela gente, né? Pela conquista. E a evolução da mulher, A né? evolução. Porque há alguns anos atrás, mulher não estudava, mulher não trabalhava fora, né? Era a escrava de casa, que fazia tudo, roupa, comida e só isso, né? Eu tenho Hoje exemplo, não. minha Hoje sogra, ela tem famílias que o esposo cuida das crianças em casa e a mãe vai trabalhar, né? Ou a mãe tem o próprio negócio, e o pai ajuda, e assim é a família, né? Isso é uma família, se ajudar. Exatamente. Então, Acaba invertendo, né? Porque Os a papéis. mulher se torna o homem, né? E o homem... o provedor, o né? provedor. Então, se vê a época da minha avó, da minha bisavó, não era assim, né? Era a dona da casa, né? Que não podia nem mandar no que ia fazer para comer, que ainda era ele que mandava, Ele né? escolhia. Eu lembro Então- que o meu avô era assim. Ele escolhia o que ia comer no dia. Hoje não tem isso. Hoje todo mundo dirige, todo mundo viaja e é ótimo, maravilhoso, né? Uma evolução muito grande pra gente. A gente ainda sente um pouco machismo. Eu acho que ainda tem, né? As pessoas ainda olham meio assim de olho torto, né? Mas muito melhor do que há algum tempo atrás. A gente ainda Isso vai mudou conseguir bastante. muito mais, né? Já é vitória, né? Já é Eu falo vitória. assim, a gente já adquiriu bastante espaço, né? Essa área da gente mesmo. Há um tempo atrás, eu tenho 23 anos que eu trabalho na empresa. Não tinha mulher. Não tinha. Todo líder era homem, era do sexo masculino. Era muito difícil. E a gente vê né? até hoje, né, no nosso trabalho mesmo. Uma gerente, uma líder, quando pede alguma coisa, quem é essa, né? Ainda acontece na própria equipe. Fala-se bastante. Né? O respeito, né? Que eles acabam olhando. Essa aqui é a minha segundinha na loja. E o pessoal tem receio, porque ela é danada. Ela fala mesmo. Então, o homem já fica meio assim, mas a Valéria. É igual então, assim, a gente sente. Quando A gente troca sente. diretor de loja, né? A gente trabalha numa rede, todo mundo. Quando troca, é um diretor. Aí vem uma mulher. Nossa, mulher? Essa mulher? Vai Não dar vai conta? dar conta, não. A gente escuta muito. Então ainda existe, né? É igual da minha avó até a minha mãe, já foi mudando pra mim e meus filhos, né? Futuro. Mas ainda existe, sim. Exatamente. A gente vive isso É diariamente. o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E tem, mas mulher, você vai pegar a mulher? A mulher do filho adoece.
mulher fica grávida. A gente escuta muito isso ainda, entendeu? E olha que assim, meu filho tem 17 anos, eu tenho 23 anos, eu criei meu filho trabalhando aqui, meu filho nasceu, eu não faltei nenhum dia, sabe? E eu venci, né? Mas é muito difícil. As pessoas te olham. Teve uma época que eu ia ser promovida, eu não fui promovida porque eu estava gestante. Então, assim, olha o preconceito. Né? Isso entra também até no nosso próximo tema, né? Porque pelos relatos que vocês trouxeram aqui, dá pra gente perceber que tem essa discriminação com a mulher, né? Porque eu digo assim, eu acredito que a gente possa estar em gerações diferentes, não sei, eu tenho 29 anos, mas eu já pude presenciar muito do que foi falado aqui, né? Sobre o homem trabalhar fora, isso antigamente, né? O homem trabalhar fora e a mulher ter que ficar em casa lavando e passando sem pensar no seu progresso. E hoje, eu posso dizer assim, que as mulheres têm avançado nessa questão, né? Que a mulher corre atrás do seu espaço e é uma luta árdua. E eu acredito que a gente tenha que correr 2 vezes mais para poder alcançar o nosso espaço, né? Porque para o homem, eles estão sempre à frente. E aí, para a gente mostrar, às vezes as mulheres têm mais qualificação, têm mais entendimento, têm mais, assim, sabedoria, mas pelo fato de ser mulher, isso já retarda um pouco para que a gente consiga avançar. Né? E os tempos estão mudando, né? Estão mudando. Estão mudando e a mulher está conseguindo... Tá Sim. conseguindo espaço, né? E é importante essa nossa conversa, porque às vezes quem nos assiste consegue ver relatos e aí de repente meio que despertar, porque por mais que a gente está falando aqui de avanço, de a mulher está avançando, mas ainda tem muita mulher que vive no tempo da antiguidade, sabe? Eu não posso fazer isso porque meu marido não deixa. Eu não posso fazer aquilo porque, sabe? E isso ainda existe. É lamentável falar, mas isso existe. Não parte só do homem. Parte de muitas mulheres que acham que essa exatamente. Tem a própria mulher tem esse pensamento machista. Eu conheço assim, enfim, não é um caso, mas uma pessoa que é nova, tem acho que seus 31, 32 anos e cria o filho para o quê? Para entender que a mulher que tem que lavar, cozinhar, não ensina já o filho, tipo, não vai sair do normal se o filho homem lavar uma louça, aprender a fazer uma comida, entendeu? Então, tipo assim, as próprias mulheres que ainda têm esse pensamento têm que dar essa virada na chave, porque senão fica difícil a gente impor uma coisa que a própria mulher não... Isso não são todas, lógico, mas ainda tem pessoas que pensam assim. E a gente tem que avançar nessa questão também. Sim, e é interessante também as mulheres, as mães, né, já começarem a pensar, a refletir sobre isso e começar, né, a ensinar, a conversar com seus filhos, orientar eles, né, a ajudar em casa, lavar uma louça, nada que não seja fora do normal. Pelo contrário, que isso é uma entender que é uma todos, junção né? de todos. Não é uma obrigação da mulher lavar uma louça, fazer uma comida, limpar uma casa, né? Até porque, se você for ver hoje, nos dias de hoje, uma mulher trabalhar ajuda muito em casa. Exatamente. Né? Então, assim, o homem que trabalha e valoriza a mulher, ele ajuda a mulher também. Exato. Né? Ele vai chegar em casa, ele vai lavar uma louça, ele vai limpar uma casa. Eu lavo roupa, eu limpo a casa nos dias de folga. E meu marido está lá para me ajudar, para depois a gente pegar, assistir um bom filme, sair. Meu filho é a mesma coisa, já tem 18 anos. Em todas as e somos áreas, todos né? parceiros. Meu filho cozinha, faz um bolo, faz tudo. Olha é aí, super tá independente. Vendo? Tem 18 anos, aos 14 anos pediu para me ensinar ele a cozinhar. Então, e ele não assim, deixou de ser homem por isso. De maneira alguma. Hoje ele faz a faculdade dele, está trabalhando. Ele chega em casa, ele não dorme enquanto eu não chego. E me ajuda. Muito exemplar. Ele me ajuda muito, muito carinhoso, muito bonzinho. Então não tenho o que falar, só tenho a agradecer. E seria bom se todas as mães pensassem dessa forma e começar a pensar, né? Começar a implantar isso para os filhos, né? Entender que a gente tem que ter essa relação de parceria, né? Sim. Da mesma forma que você falou, você trabalha, o seu marido te ajuda em casa, da mesma forma que você ajuda financeiramente para dividir as contas de casa, e ambos ensinam um filho que ele precisa sim ser parceiro, né? Exatamente. Ajudar nos deveres de casa, lavar, passar, cozinhar, e ele não vai deixar de ser mais ou menos homem por isso, né? Muito perfeita essa colocação. Isso aí é estrutura.
A estrutura familiar é a base de tudo. Se você ensina seu filho de pequeno a respeitar as pessoas, todo mundo é igual, conversar, é seu colega, todo mundo é igual, conversar, ensinar, ele bagunçou os brinquedos, ele vai arrumar, vai guardar, vai ser organizado, aquele lá vai ser um lar diferenciado. É assim que funciona. Isso. Se você ensinar o seu filho, ele vai ser um homem para a sociedade, uma mulher que vai respeitar todo mundo. Aí assim a gente tem uma qualidade de vida melhor. Exatamente. O respeito, ele é tudo. Porque se a gente for analisar a educação, a disciplina é a base de tudo, né? Tudo. Porque se a gente parar para analisar na realidade, a criança, o jovem de hoje, é o adulto do futuro, o adulto de amanhã. Então, é a base de tudo, é a educação que a gente implanta em casa. Isso, começa do berço, né? Isso, exatamente. Isso, a escola não tem como ensinar, quem ensina são os pais. Isso, a escola só vai ajudar. estrutura. É um complemento, porque quem é responsável são nós, os pais. Exato, porque a função da escola é alfabetizar essas crianças e jovens, né? Agora, a missão de... Exatamente, vem de casa. Então, acho que a gente está sendo muito assertiva e eu acredito que as pessoas que estejam nos assistindo, ou até mesmo no nosso cotidiano, a gente possa passar isso para as outras mulheres e homens também, entender que a mulher está conquistando cada vez mais o seu espaço e a gente vai continuar, né? Porque a gente não pode parar e é isso, que outras pessoas sejam tocadas por esses nossos depoimentos, né? Eu quero até deixar um recado também para todas as mães. Conversem com seus filhos. Não importa a idade deles, se tem 13, 12, 14, 15 anos. Converse. Tirem um tempinho, uma meia horinha todos os dias, de manhã, à tarde ou à noite, na hora que der. Mas converse, oriente, pergunte para ele como que foi o dia dele, como que ele está indo na escola, se está tudo bem. Oriente, porque a gente está vivendo num mundo de muita violência e os jovens estão se perdendo. Exatamente. Então a gente precisa mudar isso. E isso depende muito da criação, né? E da educação que vem de casa, da estrutura familiar. Então, vamos pensar e refletir, mães que trabalham, mães que estão em casas, e vamos prestar atenção nos nossos filhos. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam de orientação e nós precisamos saber o que eles sentem. Não é simplesmente chegar, oi, boa noite, bom dia. Eles precisam e a gente precisa entender o que está acontecendo com eles. É isso. Isso é muito importante, porque essa questão de criação, hoje em dia, está muito diferente de como era antigamente. Sim. Eu lembro que quando a minha mãe estava me educando, ela sempre foi muito ausente pelo fato de ela não ter um homem parceiro, né? Na minha casa era o contrário. A minha mãe que era quem corria atrás para poder sair de manhã para trabalhar. Às vezes ela voltava, eu já estava dormindo. E a gente não tinha assim um gesto de carinho, sabe, de atenção, porque ela precisava sair para buscar o pão de cada dia. Mas mesmo assim, ela sempre falava, ó, Carol, eu não quero você envolvida, um exemplo, com drogas, eu não aceito isso na minha casa, eu não quero você envolvida com coisa errada. Ela sempre passava as disciplinas. E aí ela me ensinava, ó, você tem que lavar a louça, você tem que fazer... Não pelo fato de eu ser mulher, mas pela questão de criação, de mostrar que eu precisava ajudar ela dentro de casa. E aí foi sempre muito eu e ela, sabe? E hoje que eu cresci, eu entendo que ela não estava distante porque ela queria, mas sim porque ela precisava trazer o mantimento para dentro de casa. E mesmo ela sendo muito distante, por ela implantar dentro de casa os valores e os princípios, graças a Deus eu nunca me envolvi com as coisas erradas pela criação que minha mãe me deu. E hoje em dia eu vejo que tem muitas mães que passam a mão na cabeça dos filhos. Mães, pais, avós... começa de uma coisa simples, básica, né? Tipo, a criança quer um celular de 3 mil reais. Aí, eu, na minha época, nem celular eu tinha. Quando eu ganhava R$1 do meu avô, era muito. A gente ficava feliz pra caramba. Hoje em dia, a molecada ganha 10, 50 reais assim, fácil, a troco de bala. iPhone, né? Quer celular caro, 10, videogame 11, caro. E tipo assim... Os pais, avós, vai dando. Tudo que a criança quer, eles dão. Só que essa criança, a probabilidade de quando receber um não, receber de uma forma muito negativa,
é muito provável que isso venha acontecer, porque não está acostumado com não. Eu sabia, dentro da minha realidade, que o quê? Que a minha mãe sempre ia me dar as coisas conforme as condições dela, e quando ela não podia me dar, eu sabia entender isso. Por quê? Porque ela estava ali ralando, tipo, perdendo a saúde dela para conseguir trazer o melhor pra gente. E quando ela trazia, ela sempre explicava, ó, eu tô te dando esse tênis aqui, ele não é de marca, porque eu não tenho condições de te dar de marca, mas é o que eu posso dar. E eu sempre fui grata por isso. Hoje eu tenho um filho também, e eu sou muito rígida com ele. Só que... Exatamente. Só que você não esqueceu de um detalhe. Você conversa com seu filho, mas você sempre, quando você diz um não, você está explicando para ele o porquê que você está falando não. E falta muito hoje em dia. Esse então, diálogo, a gente né? tem que explicar para os filhos da gente. Hoje não dá, por isso, mas quando puder, eu faço. Certo. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, trocar uma trocar ideia sobre o porquê aquele E não. hoje é muito importante essa conversa, né? Porque tá aí muitas adolescentes com depressão, né? Sim, delinquentes, né? Que nem esse menino de 13 Então, assim, anos que, infelizmente, O caso da né? escola, né? É o que a nossa Exatamente. colega falou. Independente do tempo, tirar alguns minutinhos pra... E aí, o que você tá sentindo? Porque tem muita criança que é muito na dele, né? É muito quieto, não fala nada e a cabeça tá O celular ali. faz isso com as crianças, né? Elas se retraem muito mais. O Né? celular está consumindo muito. E às vezes a gente acha que Muito. não, mas os adolescentes, eles sentem muita falta do pai e da mãe. Eles Sente. sentem a falta de conversar. Às vezes, hoje, você vê muitos adolescentes que vai comer no quarto, vai comer na sala, a mãe e o pai estão lá na cozinha. Então, eles não têm aquela estrutura familiar de sentar na mesa, ó. Vamos desligar o videogame, vamos desligar a televisão, vamos jantar juntos e vamos conversar. Não dá para fazer isso na semana? Faz num domingo de folga, faz num sábado à noite. Tira pelo menos né? um dia. Tira ou um na dia, semana umas pra ter horinhas. vida social, né? Exatamente. Isso que você está falando é muito assertivo, porque que nem eu trabalho aqui na instituição agora de segunda a sexta, e aos finais de semana eu ou jogo pela faculdade, ou então eu faço arbitragem de basquete. E aí, nessa rotina que se deu de arbitragem desde o ano passado, mas, tipo, trabalhar de segunda a segunda começou em fevereiro, mais ou menos. E aí, nesse tempo, eu perdi mais o contato que eu tinha com meu filho, porque ele está na escola em período integral, e aí ele chega já cansado, fica em casa, tipo, para jantar, assiste um pouco de TV, e aí tá cansado, eu chego do trabalho, da aula, e ele já tá dormindo. E aí a gente perdeu, assim, um pouco de espaço e eu sinto essa carência nele, né? E aí ele pede pra gente sair e tudo mais, fazer alguma coisa. E aí, no último sábado, eu combinei com ele de a gente ir pro parque de diversões. No domingo, quer dizer. E aí, tipo assim, foi um dia muito feliz pra ele. Por mais que foi, assim, algo simples, mas que, tipo, o fato da gente conversar, de a gente estar junto e dar risada, e ir lá nos brinquedos, então isso deixou ele muito feliz. E aí, no final do nosso passeio, tipo assim, eu fiquei muito feliz porque ele virou pra mim e falou assim: mãe, muito obrigado por hoje, viu? Eu gostei bastante. Isso mexeu comigo. Porque eu consegui sentir a carência que ele tava da minha presença no dia a dia dele, né? Isso, assim, Isso me é emocionou prazeroso, bastante, né, mas pra é gente. muito importante isso, a gente importante. ter um tempo para os nossos filhos, para o marido, enfim, mulher, ou seja lá quem for, ter um tempo para nossa família, né? Porque trabalhar é importante, trazer dinheiro é importante, mas a gente ter vida social e em comum com a nossa família, isso é indispensável. Exato. E aí, que nem a amiga estava falando desse caso desse aluno de 13 anos que cometeu essa fatalidade aí lá na escola na Vila Sônia. É triste, porque, gente, 13 anos É uma criança, gente. é uma criança. E aí, se a gente for pegar para entender tudo o que aconteceu por trás, como será que era? Exato, eu vi, assim, vagamente na reportagem, outros alunos falando que teve uma situação de bullying, né, que ele ficava muito quieto, reservado, e aí, às vezes ele dava sinal de que ia fazer alguma coisa, mas ninguém considerou isso. E aí, quando foi considerar, já foi tarde demais, porque já tinha tirado a vida de uma professora, né? Machucou outros alunos. Então, é complicado. De fato, a gente tem que entender que a base de tudo somos nós. Pais, mães, que tá ali educando os nossos filhos para ser, que nem a amiga falou, os adultos de amanhã, né? Então, a gente precisa
ter essa cautela, ter esse cuidado e ensinar os nossos filhos. As crianças que é criado com pais separados, né? Sim. Porque às vezes fica a avó ali, a avó passando a mão na cabeça, pra ver ele calmo, pra ele ficar quietinho ali, a mãe na correria do dia a dia, o pai não quer nem saber de visitar, né? E aí onde... Não é um pai presente? Aí que a gente não sabe. Eu não tô por dentro de como foi a criança lá, o menino de 13 anos. Mas aí, às vezes, pode ser uma situação dessa e ninguém conversa. Exato. Tá lá, abandonado. Abandonado. Tinha 10, 8 anos, dá um videogame, dá um celular e assim vai. Troca o carinho, né? A responsabilidade. Carinho, responsabilidade, conversa. Porque aí Vai substituindo, né? Isso, porque aí no celular as pessoas entendem que o quê? Vai estar com o celular, vai estar ali, quietinho, não vai estar aprontando, Não vai entende estar o que estão bagunçando. procurando lá, né? Porque eu vejo muito essas coisas que acontecem de escola assim, jogos, né? Grupos, coisas que é lá, o mundo deles. É um mundo que não existe aqui fora, né? Sim, a gente sim. que é mais velho, assim, não existe esse mundo. E nesse mundo que para eles existe, para nós não, eles acabam se comunicando com outros adolescentes e incentivando a mesma coisa. Exatamente. Tanto que no dia seguinte teve o caso do outro menino, né, no Rio de Janeiro, que cometeu também Que outro nem delito, né? teve o caso também, aquele de Suzano, que o moleque jogava Free Fire e aí... Exato. Foi. E assim, a gente está citando todos esses casos aqui que passou esses dias justamente porque esse bate-papo é a vida da gente do dia a dia, né? De todos os Exato. pais e é o que está acontecendo no mundo. Sim. Né? Então a gente tem que se atentar a Começamos isso. na mulher, né? Na mulher. A família e a estrutura de tudo. E a né? estrutura base, de tudo, é o a pilar, base né? de tudo. Vocês falando, de onde vem a base? Da mulher, né? Da mulher. A família vem de onde? Da mulher. Né? Então, assim, tudo engloba a gente. Não tem para onde correr. É a mulher. Né? É a mulher que cria, a mulher que educa, né? É a mulher que alimenta, que gera. A cabeça da família, né? É a cabeça da família, entendeu? Todo mundo pode estar de mau humor. As coisas correm bem. Se a mulher estiver de mau humor, esquece que a casa não anda. Exatamente. A mulher tem que sorrir o tempo inteiro. Por isso somos mulheres, né? É isso. E por isso também que vale frisar que o Dia da Mulher não é só no dia 8 de março, né? É todos Que os nem a dias. amiga estava falando que é um dia que a gente recebe mimo, carinho, presentes. Mas, gente, valorize a mulher todo dia, né? Dê mimos todo dia, principalmente os maridos que estiver assistindo. Não queira só agradar no Dia da Mulher. Não queira só dar um mimo no Dia da Mulher. Porque o tanto de fardo que a mulher carrega, só o pouco que a gente está falando já deu para entender o tamanho do fardo que a gente carrega, né? Aí muitas também não têm parceiros, que nem já é difícil ser mulher e ser mãe, e já é difícil ser mulher, ser mãe e mãe solteira. Agora, além de tudo isso, pense você ser mãe, mulher, solteira, negra e homossexual. Então, acho que até puxando dessa minha fala, eu puxo para o dia 21 de março, que é o dia contra a discriminação racial. E de todos os assuntos que a gente trouxe, esse assunto também é importante, né? Porque eu posso falar com propriedade que eu sinto isso na pele. Né? De, por exemplo, eu chegar para uma entrevista de emprego e se eu estiver disputando com um homem e branco, eu perco essa vaga. Eu posso ter qualificação, eu posso ter conhecimento, eu posso dominar do jeito que for, mas o fato de ser um homem e branco vai fazer ele ter uma vantagem sobre mim. E isso eu já passei por, diversas situações, né? Isso na quadra de basquete, isso na questão de trabalho, isso na questão da sociedade, isso na época da escola. Então, assim, poxa, ser mulher é difícil, né? Ser mulher e ser mãe é extremamente difícil, porque isso suga muita gente. E aí você ser mulher, mãe, negra e homossexual, que nem no meu caso, é um fardo muito pesado. E eu venho numa luta constante, assim como muitas outras mulheres. Porque a gente está colocando aqui de casos de ser mulher, de ser mãe, né? E o que eu passo com meu filho
é de tipo assim, eu ter que ensinar para ele os princípios, os valores, o caminho que ele deve seguir, e tudo isso sozinha, eu não tenho a ajuda do pai dele. Não tenho, porque que nem eu falo, não é questão financeira, porque graças a Deus o que eu pude, assim, trazer da minha mãe, eu tenho muito orgulho dela, porque ela não tem formação, ela não fez faculdade, nem coisa do tipo, não terminou o ensino médio e fundamental, mas ela é uma mulher extremamente cheia de valores, porque ela me ensinou como ser mulher, me ensinou como ser mãe, me ensinou como ser guerreira e lutar atrás do meu, sabendo que o mundão lá fora ia ser muito difícil, né? E ela sozinha, mesmo sem essa formação, ela conseguiu criar a nossa família. E sozinha também, sem pai. Entendeu? Tipo, eu fui conhecer o meu pai, assim, depois de grande, ele me registrou, eu tinha já 20 e poucos anos, né? Mas quem segurou o fardo foi ela. E isso... Ficou para ela. E isso já exato. vem naquilo que a gente falou agora há pouco também, né? Entre ser mulher, a base familiar. Porque a base familiar, se a gente não orienta, não conversa com os nossos filhos de pequenos, e você já tem um certo preconceito, automaticamente seu filho também terá um preconceito. Sim, porque né? ninguém nasce preconceituoso, Exatamente. né? Então já tem que ter esse diálogo, tirar uma meia horinha, conversar com o filho, com os filhos, né? Sobre isso também. Sobre diversidade, né? Diversidades. Né? Exato. E nas escolas também seria muito interessante, né? Se pudessem colocar alguma coisa para falar sobre diversidade, colocar alguns debates, ou talvez até mostrar vídeos, orientar as crianças, né? Já desde pequenininha, sobre a diversidade. Sim. E eu acredito que é coisa que já vem acontecendo, né? Não só na base, e isso agora Por mim, não existia. Na nossa época Não existia nem pra... Eu sofri preconceito na escola, eu era neguinha de cabelo duro, eu tinha que alisar o cabelo, porque a gente sofria para ser padrão da escola. Então, assim, a gente acabava sofrendo muito. Né? Tinha os apelidos, né? Hoje já tem mais, a gente fala mais de bullying, né? Que não pode. Então, na nossa época não tinha muito isso. E a gente engolia isso calada. A gente não poderia falar. Entendeu? E isso acabou gerando alguns traumas, né? Porque que nem você falou, na infância também, eu lembro que no ensino fundamental eu sofri racismo também, né? E era algo muito explícito e que não tinha punição. Então eu era sempre a que sentava no fundo para ninguém ficar me vendo, né? Nunca tirava dúvida com a professora porque eu tinha vergonha de levantar a mão e falar e chamar atenção para mim, porque automaticamente eles iam olhar, ia dar risada, fazer piadinha ou coisa do tipo. E aí isso meio que atrapalhou o meu desenvolvimento, né? Eu vim aprender mesmo, ter propriedade sobre alguns assuntos depois de adulta. Eu terminei o meu ensino médio no supletivo, fazendo EJA, porque foi quando eu voltei a estudar, depois que eu já tive filho, enfim. E o EJA é mais voltado para os adultos, né? Não tem aquela molecada que vai para a escola para zoar, ficar fazendo piadinha, ficar fazendo chacota. Então, foi depois de adulta que eu comecei a ter interesse de estudar, perder um pouco essa vergonha de falar em público, de não ficar tão receosa com as pessoas fazer piadinha ou coisa do tipo. O meu cabelo, eu vim assumir ele assim depois que eu comecei a estudar na faculdade, porque aí eu vi que tinha pessoas iguais a mim, né? Então a importância também da Zumbi dos Palmares, porque até então na escola, qual que era o padrão, qual que era o normal? As menininhas que tinham cabelo liso, que tinham um olho claro, uma pele clara. E aí quando a gente aparecia, né, assim, fora do padrão, que nem era imposto pela sociedade, já era diferente. E hoje a gente está tendo alguns avanços e é importante a gente continuar lutando, porque hoje em dia você vê mulheres colocando preenchimento labial para ter uma boca de negrão, né? Que coisa que na época era motivo de chacota. Quer fazer o cabelo cacheado, paga caríssimo para colocar o cabelo cacheado. Por quê? Porque ser preto hoje em dia está virando moda. Né? E eu vi uma frase que me impactou e que eu até coloquei no meu Instagram, que assim, você não precisa ser negro para lutar contra a diversidade, né? Para lutar contra o racismo. Poxa, eu tô aqui, eu sou negra, e eu vou falar sobre a luta contra a discriminação racial, mas isso não impede que as amigas falem também, que haja contra essa discriminação racial.
Isso não impede que elas, dentro da casa delas, imponham para os seus filhos que é necessário respeitar o próximo, indiferente da cor de pele, indiferente do tipo de cabelo, porque não tem essa de padrão. Não tem essa de padrão. Se a gente for parar para analisar, todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo consegue chegar no mesmo lugar, independente da cor de pele, ou de ser mulher, ou ser homem, enfim. A gente pode estar onde a gente quiser estar. Isso, né? Carol, você tá falando, tá certinho. O meu esposo, ele conversa com meu filho, fala tudo isso, todo mundo é igual. Sobre diversidade. Isso você ensina em casa. Exato. Para ser um ser humano do futuro, uma pessoa que vai respeitar todo mundo. Isso é muito legal. Sim, a gente... Em casa a gente ensina e o preconceito, adeus preconceito. Show preconceito. Porque se a gente for pegar uma criança, isso já teve estudos também, uma criança não vai se negar a brincar com outra criança porque ela é negra. Não. Criança é criança. Porque criança é inocente. Exatamente. Flui naturalmente. Ela não E vai... se ela se negar, os pais, alguém falou alguma coisa pra ela. Sim. Alguém Criança é pura. Porque Criança vem pura. do quê? Vem de berço. Sim, Se a sim. criança nasce tão inocente, como que ela vai desenvolver esse preconceito dentro dela? É a criação que ela O tem. meu, Carol, tem 8 anos. Ele nunca falou um palavrão, conversa feia. Jamais. Uhum. Todo mundo é igual. Meu esposo fala pra ele, ó, os coleguinhas, todo mundo é igual. Ninguém é diferente, não. Todos são iguais. Sim. Brincar com todo mundo, falar com todo mundo. E eu acho isso importante você ensinar seu filho. Exatamente. Quando ensinar ele os crescer, ele não vai filhos. ter o tal de preconceito que atrapalha muito. Todo Sim. mundo é igual. Isso é bacana. E além de a gente ensinar isso para os nossos filhos, eu acredito que seja muito interessante também se a gente presenciar algum fato, algum ato, tomar algum tipo de atitude, né? Porque, um exemplo, eu tô ensinando lá dentro da minha casa pro meu filho que não é certo ele julgar uma pessoa por conta do seu tom de pele ou coisa específica. Aí, isso, da opção sexual, aí a gente tá aqui numa conversa, terminou a gravação, aí a amiga vai pegar e vai insultar ela por algum motivo. A gravação já acabou, não preciso falar mais nada. Não, tá errado. Se eu presencio tal situação, eu tenho que recriminar para aquela pessoa, seja criança, adolescente, adulto ou quem for, entender que aquilo é errado. Né? Então, a gente, além de educar os nossos filhos para isso, é importante a gente entender que na sociedade a gente vai presenciar determinadas situações e é preciso se posicionar. Hoje em dia a gente já tem leis que punem essas pessoas que agem de forma preconceituosa com o outro e a gente não pode escalar. A gente tem mesmo que falar e que não deixar isso aí seguir em frente. Bom, pessoal, então foi isso aí. Esse foi o nosso bate-papo no programa Opiniões, onde nós falamos sobre o Dia da Mulher, sobre a diversidade, sobre um pouco do que cada uma vive na sociedade, né? Espero ter tocado aí a todos vocês e eu deixo o convite em aberto para vocês fazerem inscrição e participar do programa Opiniões, né? Aqui na TV Zumbi. E é isso. Gostaria de agradecer a todas vocês, alunas, que tiram um tempinho para poder falar um pouco sobre a experiência de vocês. E é isso aí. Muito obrigada a todos e até um próximo programa.